Olá pessoal! No tutorial de hoje, a gente vai ver como fazer esse cardápio semanal, que será fixado na porta da nossa geladeira através da superfície de imã, facilitando dessa maneira nosso planejamento para as refeições semanais. Para preencher, basta utilizar aquelas canetinhas para quadro branco. O legal dessas canetinhas é que a gente pode facilmente apagá-las. Se você é novo nesse canal, não se esquece de se inscrever e de ativar o sininho para estar sempre recebendo as novidades. A gente vai começar baixando o PDF que está na descrição desse vídeo. Ao abrir esse arquivo, a gente vai encontrar os dois modelos de cardápio semanal. A página 1 é o modelo sem fixação de canetinha e a página número 2 o modelo com fixação de canetinha. Daí a gente vai mandar imprimir. Eu vou utilizar o papel adesivo do tipo offset. Para esse tutorial eu estou imprimindo as duas páginas, mas você vai selecionar a que melhor lhe agrada. Daí eu vou utilizar a impressão sem margem, utilizando um ajuste de tamanho de 100%. Após impresso, a gente vai utilizar o Polacil de 0,05 mm para proteger nosso cardápio. Então a gente vai cortar o Polacil separando as duas páginas dele. Em seguida vai posicionar em cima da nossa impressão e vai cortar os limites que sejam maiores do que o tamanho A4. Daí eu repito o processo para outro tipo de cardápio e aí vou utilizar uma base de craft na gramatura 240 gramas com um pedacinho de papel sulfite na ponta que vai me auxiliar na hora de introduzir isso na plastificadora. Eu utilizo a temperatura mais alta da minha plastificadora. A parte do Polacil que ficou abaixo do papel sulfite não teve uma boa aderência, então eu giro o papel e coloco tudo novamente na plastificadora. Então eu repito o mesmo procedimento com outro modelo de cardápio. Giro e passo novamente na plastificadora. Eu utilizo papelão cinza na espessura de 1,5 mm. Daí eu utilizo o esquadro para marcar um ângulo reto. Em seguida corto do tamanho 18 por 26,5 centímetros. Para facilitar o posicionamento do papelão, eu vou utilizar as marcações que foram feitas em branco. Então eu vou vincar as 4 laterais. Até que fiquem desta maneira. Então eu começo a retirar o line e viro aproximadamente 10 centímetros dele. Então eu posiciono e ajusto o papelão. Viro para o outro lado e pressiono até que ele tenha aderido ao papelão. Para facilitar a aplicação, eu vou utilizar um pedaço do papelão cinza com aproximadamente 7 por 5 centímetros. Em seguida, vou envolver um pedaço de feltro. Então eu vou deslizando sobre a superfície e fixando o adesivo sobre o papelão cinza, puxando a parte de trás do line até que o adesivo tenha aderido em toda a superfície. Para dar o acabamento, eu vou cortar as laterais com aproximadamente 1,5 centímetros. Em seguida, vou utilizar o fio de cabelo para cortar as quinas.
Eu inicio o acabamento pelas partes maiores, então eu dobro, utilizo a ferramenta para fixar o vinco melhor e viro as pontinhas de cada uma delas. Em seguida, eu faço o mesmo procedimento com as duas abas menores. Obtendo dessa maneira a base do nosso primeiro cardápio. Para o segundo cardápio, o que tem o espaço para colocar a canetinha, a gente vai fazer o mesmo procedimento. A diferença vai ser no finalzinho. Então eu fixo o adesivo no papelão, corto as laterais, corto as quinas, dobro e fixo as duas laterais maiores e dobro e fixo apenas a lateral esquerda na nossa frente. Na lateral direita, eu vou utilizar as marcações que foram impressas e utilizando uma talhadeira para madeira com a espessura de 1/4 de polegada, que é a largura aproximada do elástico que será utilizado para fixar. Então eu posiciono tudo em cima de uma base de madeira e perfuro nos 4 locais indicados. Para que não fique um grande volume na parte traseira, eu vou cortar, fazendo um baixo relevo no local onde vai ficar o elástico. Então eu corto com bastante cuidado, de maneira que ele apenas atravesse algumas camadas de papelão cinza, que faça com que caiba dentro desse local o elástico. Então eu repito todo o procedimento para o outro furo. Para fazer o prendedor da caneta, eu vou utilizar aproximadamente 2 pedaços de 10 centímetros cada um. Então, com o auxílio da ponta do estilete, eu vou introduzindo o elástico em cada um dos orifícios. Então eu faço alguns ajustes para o tamanho do lápis, de maneira que ele não fique muito apertado, nem também muito folgado. Para fixar esse elástico, eu vou utilizar a cola instantânea. Então eu aplico a cola no local que foi cavado e pressiono o elástico para que ele fixe na superfície. Em seguida, corto o que sobrar do elástico. E repito o mesmo procedimento para o outro elástico. Para fazer o acabamento das outras duas pontas de elástico, a gente vai repetir o processo de cavar. Em seguida, vai aplicar a cola, pressionar o elástico e cortar as pontas. Com o manuseio dele, acabou sujando um pouco o adesivo, então eu limpo antes de fixar.
Para o ímã, eu utilizei a manta magnética de 0,5 milímetros de espessura. Daí eu cortei na margem do cardápio. Em seguida, aparei no tamanho 17 por 25,5 centímetros. O lado da manta que contém a marca da empresa é o lado que deve ficar para a parte externa. O lado liso será colado no nosso cardápio. Algumas mantas magnéticas já vêm com a parte de adesivo, então não vai ser necessária a utilização de cola. No meu caso, como a minha não possui o adesivo, eu vou utilizar a cola de silicone líquida. Então eu improviso uma espátula utilizando papelão cinza. Então eu aplico a cola de silicone no papelão cinza e espalho com a minha pequena espátula. Daí eu retiro um pouco do excesso da cola e passo ela na manta magnética só no contorno dela. Em seguida, posiciono a manta magnética no cardápio e pressiono até que ela tenha aderido bem à superfície. E por fim, deixo descansar com um livro pesado sobre ela. Então eu repito o mesmo procedimento com outro tipo de cardápio. Após pelo menos 30 minutos, a cola vai ter secado e a gente vai ter o cardápio pronto. Uma maneira simples de fazer o planejamento das nossas refeições semanais. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, de compartilhar, e se é novo nesse canal, não esquece de se inscrever e de ativar o sininho para estar sempre recebendo as novidades. Muito obrigada e até mais!